Mas agora eu quero saber, se por acaso, que eu sei que vai ganhar, né? Sei, eu profetizo isso. Profetizo. Então, pronto, eu sei que vai ganhar. E depois diz, não, ele é capaz de governar só 6 meses. Depois a Frelimo é capaz de se juntar com a Renam. E o que é que vai ser da CAD? O que é que vai ser do presidente? Então, pronto, isso parece põe-nos confusa. Para nós, como não entendemos bem da política e tal, agora queremos um pouco de explicação. E realmente é triste. Outra coisa também que eu vou dizer, eu também sou uma delas, se por acaso as coisas correrem bem, nós também queremos voltar para a nossa terra. Isto aqui não é nosso país. Há muita gente que está aqui a trabalhar, a sofrer. Nós estamos a trabalhar aqui para sustentar as nossas famílias em Moçambique. Não é fácil. Nós aqui não estamos a fazer nada. Só uma casa que é difícil. Qual é o vencimento mínimo? São 820. Uma casa são 800. O que é que a gente está aqui a fazer? Os quartos quanto é que estão? E mais, é triste realmente aquilo que a gente viu na beira, de não haver gesso e pôr papelão. Foi preciso aquele filho do povo ir para a beira para ir salvar aquelas pessoas que fazem hemodiálise. É um país onde as pessoas estão aí com altos carros, as pessoas quer dizer, a viverem de uma maneira, quer dizer, o rico é o rico. O rico é o rico. Agora já não há vida média, é o pobre. Então, nós prontos, pedimos para que Moçambique mude. Nós queremos voltar para a nossa terra. Isto aqui não é nosso país. Estamos aqui com força maior. A nossa família está lá. Que, além disso, as escolas, nem toda a gente vai ter possibilidade de trazer os seus filhos para aqui para estudar. É só obrigados a manter lá. Nós, por exemplo, trabalhamos, nós somos internas. É para a gente prefere ficar em casa dos nossos patrões para podermos poupar o nosso dinheiro e é para a gente mandar para a nossa família. Onde é que a gente vai pôr os nossos filhos aqui para vir estudar? Não é possível. Portanto, não tenho mais nada e muito obrigado. Muito boa tarde. Eu sou o Manuel Saliulo. Pronto, não sou moçambicano, sou angolano. Vim a convite de uma pessoa amiga. Pronto, dizia eu que vim a convite de uma pessoa amiga, Manuel Saliulo. Vim a convite de uma pessoa amiga e também me solidarizo com os desafios e os problemas que os moçambicanos têm estado a enfrentar. Aliás, não somos tão diferentes assim. Os problemas que acontecem em Moçambique também se resvalam para o contexto angolano. Eu quero, vou introduzir algum ruído e é intencional. E também procurando eventualmente me aventurar em responder uma das perguntas que foi feita para o engenheiro Venâncio. Vou começar com a minha primeira questão. É uma pergunta que está a ser várias vezes reiterada. Se ganhar as eleições, como é que pretende suportar o seu governo? Ou seja, como é que pretenderá dar continuidade? Eu penso que esta pergunta podia ser devolvida para os moçambicanos. Eu acho que estão a fazer muito mal a pergunta. A pergunta não é se ganhar as eleições, como é que pretende se sustentar. A questão é o que é que os moçambicanos estão dispostos a fazer. Essa é a questão. Porque em contextos em que funciona a questão do comunismo, da ditadura, a mudança normalmente não é feita por meio de boa vontade. Não basta desejar, não basta fazer orações. Algumas vezes, e este é o primeiro ruído que eu vou introduzir, algumas vezes é preciso derramar sangue. É verdade. Uma outra questão que levou a apresentar é uma espécie de proposta, é muito arriscada, mas é um segundo ruído, vai doer um pouquinho.
Uma questão que eu tenho estado a pensar como sociólogo e investigador é que uma das soluções para a África é acabarmos com os partidos políticos. E eu gostava de lhe propor isso. Se vencer as eleições, e sei que é uma pessoa muito inteligente, eu fiquei a acompanhá-lo e estou rendido da sua capacidade de análise interpretativa e até de discursar, mas podia pensar na possibilidade dos partidos políticos ficarem extintos, porque é uma das razões para a desgraça do continente africano. É um modelo que nós herdamos dos ocidentais. Antes do contacto com os africanos, nós tínhamos alguma organização e não era feita à base de partidos políticos. Uma terceira questão que também lhe vou propor para assumir, claro, se tiver algum interesse, é a seguinte. Devia começar a pensar em introduzir, em criar conceitos e pautas de trabalho que sejam tipicamente de Moçambique. Traduzindo. Vou tentar traduzir. Os países avançados, os países desenvolvidos, são expertos em criarem agendas de nos fazer perder tempo. Os países avançados são bons em criar conceitos, em criar agendas para deixar os países africanos ocupados com coisas inúteis e fúteis. E um dos conceitos criados pelos países avançados e que está a nos fazer perder muito tempo é o conceito, por exemplo, de desenvolvimento sustentável. Isso está a nos fazer perder muito tempo porque, ao fim e ao cabo, engenheiro Venâncio, ao fim e ao cabo, se formos literalmente rigorosos, não existe no mundo país algum que seja desenvolvido. Se formos literalmente rigorosos. Então não faz sentido que alguns tenham o direito de se chamar países desenvolvidos e outros sejam países não desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Nós precisamos começar a trabalhar nos nossos próprios conceitos. Para o africano, o que significa felicidade? O que significa ser desenvolvido? Muito obrigado. Eu queria saber quais são, ou qual é o seu posicionamento, não é? Senhor Presidente, é assim que eu vou passar a chamar agora. Senhor Presidente. Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Moçambique. Qual é o seu posicionamento com relação à política externa, né? Tendo em conta que temos vários presidentes externos, né, ao serviço de interesses de Moçambique. Será que vai servir apenas ao Estado? Essa é uma das questões. E olhando, por exemplo, para os acordos já celebrados, né, para a bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, que mecanismos poderá usar para anular os mesmos contratos sem que esses compromissos do Estado nos façam, ou façam de Moçambique não um país sério? São essas duas questões que eu tenho. Obrigado. Não esqueçamos que aqui, onde que estamos, tem moscas. Aqui onde que estamos tem moscas. E essas moscas vai levar as nossas intervenções e vai conhecer. Aquele que é o Isaac, afinal. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Há os que me conhecem porque eu costumo falar, mas não vou dizer onde que eu costumo falar. É o Isaac que costuma falar na intervenção da rádio, da RDP África. A verdade é uma. Nós somos moçambicanos. Nós queremos a nossa terra. Nós queremos a nossa terra. Moçambique. A verdade é uma. Onde que está?
Não esquece. Agora hoje estão a dizer que a CAD não é. Por quê? Porque eles sabem que o Venâncio Mondlane vai ganhar, mas sem partido. É mentira. É mentira. A Constituição tem que ver isso. É uma coisa muito triste que vai acontecer no nosso país, mas não vai acontecer. Esperamos que nós todos vamos ganhar. A verdade é uma, não temos muito que estarmos sempre a lamentar. Temos que ouvir o que é que vai dizer a Constituição depois da manhã. Este partido de CAD é um partido que vai ser o partido que vai sustentar o nosso presidente, que vai ser eleito. E vai ser. Em nome do Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Bom, foram colocadas aqui muitas questões, das quais... Dizem que não há fogo, podemos amanhecer. Posso tirar? Olha, eu estou muito satisfeito e agradecido em função das questões que foram aqui colocadas. Algumas, de fato, não vou poder respondê-las de forma exaustiva aqui, porque, primeiro, são questões que vão ter que ser encaminhadas para o grupo que está neste momento a fazer a coordenação do manifesto. Não sei se vocês acompanharam a primeira apresentação do pré-manifesto que nós fizemos. Quem apresentou-se, o coordenador da elaboração do manifesto, que é o professor Roberto Tibana, que neste momento é, digamos assim, para mim, é um dos maiores economistas de Moçambique e de África. Já fui assessor da presidente Sirleaf, da Libéria, fui assessor do presidente do Ghana, fui assessor de vários presidentes africanos, assessor das Nações Unidas também, esteve no FMI, portanto, uma pessoa de uma bagagem incrível. E vejam só, também, ele foi o primeiro moçambicano a criar um indicador da avaliação da atividade econômica, mas, infelizmente, um indicador que ele chamava de ICAI. Era o índice de crescimento econômico que ele media de 6 em 6 meses e publicava num dos jornais de maior circulação em Moçambique, que era Notícias. Mas vejam só, como é que nós lidamos com isto? Quer dizer, um indivíduo que tem artigos escritos em revistas financeiras internacionais, criou conceitos novos de economia, mas nunca, mas absolutamente nunca foi convidado pelo governo moçambicano, nem para a docência, nem sequer como consultor do governo moçambicano. Mas o indivíduo que foi consultor de grandes líderes africanos, incluindo o Ghana, que é um país de referência aqui em África, mas, infelizmente, é a realidade que nós temos. Então, o professor Tibana, neste momento, que é o coordenador do manifesto, portanto, muitas das questões estão a ser levantadas, também vou canalizar, que é para serem depois aprofundadas. Há outras, não vou me aprofundar por razões meramente estratégicas, porque existem detalhes que, neste momento, não nos é muito conveniente termos um posicionamento muito firme sobre eles, então há outras, vão desculpar, não dar respostas muito objetivas, não é? Mas, bom, vamos aqui ver algumas questões. A Mana Vitória, que foi a primeira que levantou, já não está cá, mas bem, ela pode acompanhar pelas redes sociais, e eu acho que ela levantou um assunto sério. Eu estou plenamente de acordo com ela, porque esta questão da base de dados, estamos a falar, de fato ainda está num plano para um público-alvo ainda muito restrito, não é? De fato, para pessoas que tenham alguma literacia em termos de digitalização, linguagem de comunicação digital, mas de fato há um grande número de moçambicanos que ainda não têm acesso a essas plataformas que nós estamos aqui a lançar. Então, aí de fato é um desafio que nós temos, como massificar isto, como fazer com que essas propostas, sobretudo essas questões que estamos a levantar, por exemplo, como a afiliação ao partido. Há muita gente, de fato, que quer se filiar, mas não tem ainda conhecimento da forma como funciona essa questão da comunicação digital. Bom, em relação a isso, é uma das matérias que nós refletimos bastante e temos que reconhecer que nem sempre estamos certos,
Vou aqui, por exemplo, partilhar convosco testemunho de alguma coisa que nós não estávamos certos, estávamos errados. E eu não tenho vergonha de dizer que estávamos errados. Nós tínhamos colocado categorias de membros e que eu acho que isso não tem problemas no sentido de permitir com que a pessoa pague a mensalidade que achar que está mais de acordo com o seu bolso. Se alguém achar que a mensalidade de 100 meticais é baixo, quer pagar 1000, não há problema, a pessoa pode pagar 1000. O erro que nós cometemos foi ter colocado direitos diferenciados para aquelas categorias de membros. E aí isso foi um erro, porque dávamos direitos especiais, por exemplo, ao membro platina que o membro bronze, que paga 100 meticais, não tinha. E isso realmente choca inteiramente com toda a natureza de surgimento do nosso próprio projeto. Então isso tivemos que mudar. Isso mudamos, alteramos e tivemos que reconhecer o erro. Penso que os jovens devem ter emitido até uma nota relativamente a reconhecer que isso foi uma falha gravíssima. Portanto, não podemos dar direitos a alguém porque paga 1000, outro paga 100. E outro, por exemplo, ser eleito, o outro não pode ser eleito para órgãos do partido ou da coligação. Isso é errado. É totalmente errado. Então, outra questão é esta. É o desafio que nós temos de como massificar isto. Temos as nossas senhoras lá, as nossas mamanas, algumas delas não sabem ler e escrever, mas curiosamente conhecem a CAD. Eu fiquei impressionado quando, a nível do debate urbano, né, como eu disse, a nível do debate urbano, foi-se criando uma narrativa, uma teoria de que o Venâncio e esta malta da CAD, esses pessoas estão no WhatsApp, pá, isso não vale a pena preocupar-se com eles, pá. São whatsappeiros, e depois é o WhatsApp daqui da cidade de Maputo. Porque até se sairmos da cidade de Maputo, irmos até Matutuíne, ninguém sabe quem ele é. Não se preocupe, isso aqui é uma brincadeira. São aquelas narrativas que os serviços de inteligência gostam de fazer e alguns compram esse produto. E depois passam a ser mobilizadores também dessa manipulação. Então, coisa curiosa é que